Boa noite. Hoje eu vou trazer um vídeo explicativo aqui sobre esse aparelho que eu recebi, que é o Galaxy A71, que é de um amigo meu. Ele está com o seguinte problema: o touchscreen dele não está funcionando. Ele não funciona de maneira nenhuma, não corresponde os comandos na tela. E eu vou mostrar o que é que esse aparelho tem de diferente. Então, voltando aqui ao vídeo desse aparelho, como eu disse antes, ele não está funcionando o touchscreen. Porém, o dono do aparelho estava utilizando o celular por enquanto com esse adaptador, que você pode usar o mouse e está usando o aparelho com o mouse, né? Vou aqui mostrar o aparelho funcionando com o mouse. Ops, puxei para o lado errado. Fica muito esquisito mexer na tela com você olhando no vídeo, né? Mas aqui dá pra ver que não funciona o touch. Porém, com esse adaptadorzinho aqui, ele funciona. Mas isso aqui foi paliativo. Para detectar o problema mesmo desse aparelho, tem que abrir ele e mostrar um componente dele, desse Galaxy A71. Não sei se outros aparelhos da Samsung também trabalham com esse componente que deu problema. Mas se você tiver com um aparelho que tiver nessa condição da Samsung, talvez ele tenha uma placa parecida com essa. Voltando aqui com o aparelho, agora ele é aberto. Vou relatar aqui o que que acontece com esse aparelho, o A71. Quem trabalha com eletrônicos específicos em celulares sabe que a placa-mãe do celular é responsável por quase todo o funcionamento do aparelho, né? Mas o que acontece nesse modelo aqui específico? Todas as conexões de Bluetooth, antena, são todas na placa principal. Porém, a GPU que gera a imagem, ela não tem o flat da tela, ele não vem aqui por cima direto para a placa-mãe. O que acontece? Esse aparelho, vou até tirar aqui a conexão, ele tem a seguinte placa, essa placa aqui, ó, é a placa de carregamento dele. E o que é que acontece? O display ele não é conectado diretamente à placa-mãezinha aqui dele, aqui em cima. O display é conectado na placa de carregamento. E através da placa de carregamento existe esse cabo flat ou flex, dependendo do lugar que estiver vendo esse vídeo, é chamado de uma maneira diferente. Mas o que é que acontece nesse cabo flex aqui? Esse cabo flex, ao invés de apenas transmitir o carregamento, informações de temperatura do aparelho, ou se tiver um surto no seu carregador e ele bloquear aqui a passagem, ou a miliamperagem que vai para a bateria, ele também serve como contato da tela. Esse conectorzinho aqui, ó, é o conector da tela. E o que acontece nesse aparelho? A tela não fica conectada à placa-mãe, ela fica conectada à placa de carregamento. Qualquer surto que venha da energia do carregador passa por esse componente e é exatamente onde fica a tela. Muitas pessoas podem ter esse aparelho, ter esse mesmo problema e achar que o problema é no display, que o touch está ruim, mas não é o display. Pode ter ocorrido também nesse aparelho ele não ter nenhuma especificação IP, que é a resistência à água ou poeira, e entrar poeira ou umidade, não precisa ser exatamente água ou umidade, se alojar nos capacitorzinhos que ele tem nessa plaquinha aqui, ó. E o que acontece? Ele está dando imagem, porém o touchscreen não funciona. Tanto é que eu estava usando ele aqui com o mouse para mostrar. E eu vou estar fazendo a substituição para uma placa original dessa mesma aqui que eu estou com ela em mãos, que é essa aqui, ó. É a mesma plaquinha de conexão,
substituí-la, porque muitas vezes o pessoal troca o display desse aparelho achando que o problema é no display, mas não é. O problema pode ser aqui, ó, que a placa de conexão também é a placa de imagem. Ela manda o retorno para a placa-mãe e a placa-mãe manda a imagem para ela aqui embaixo para ir para o display que fica aqui na frente. O display está recebendo a informação de imagem, porém ele não está tendo a alimentação da parte do touchscreen, né? A sensibilidade ao toque. E é isso que eu vou corrigir aqui agora. Vou dar uma pausa, vou tirar essa plaquinha aqui que está ruim e já volto com a plaquinha instalada. Uma curiosidade para quem nunca viu, né, um aparelho que tem leitor biométrico debaixo da tela, é que o leitor biométrico, esse da primeira geração desse aparelho, é como se fosse uma câmera. Porque minha câmera frontal aqui de celular não tem foco, ele lembra muito uma lente de uma câmera. Esse é o sensor biométrico que fica aqui na tela. Aqui a gente não vê nada, né? Mas se eu colocar uma lanterninha aqui, vocês vão ver que tem um furinho na tela. É a parte onde o leitor biométrico fica instalado. Interessante, né? O display AMOLED tem uma parte transparente onde vai fazer a leitura da sua biometria. Uma observação aqui que eu fiz sobre a placa que eu acabei de remover, né? É que a placa nova que eu recebi aqui, ela tem uma resina por cima dos capacitores, os microcapacitores que tem na placa, né? E essa antiga aqui não tem todos os capacitores, meio que faltou uma resina cobrindo aqui esses componentes sensíveis, né? A eletricidade, umidade, que podem entrar em curto. O curto acontece geralmente por água, né? Como eu citei, e umidade, que pode ter feito um jumper, um contato que queimou tirou a capacidade do touchscreen, né? Aqui eu já fiz a substituição, placa velha, placa nova, essa é a velha, a nova já está aqui. Agora eu vou colocar aqui a parte onde tem os botões, ligar ele. E vamos ver o que é que ele vai nos dar. Vou fazer uma pequena pausa aqui que talvez eu não... Ah, voltou. Tentei ligá-lo aqui, mas eu percebi que eu não tinha conectado 100% a bateria, o flat, né? Agora eu vou estar ligando aqui o aparelho e vamos ver depois da remoção da placa antiga e colocando a placa de carregamento nova. Galaxy A71 para Hardware Knox. Esse é o aparelho. A tampinha dele é essa aqui, ó. A parte traseira dele é essa parte fininha aqui, bem flexível. E ela fica colada com a fita dupla face. É importante depois de que fechar esse aparelho é colocar uma fita dupla face que seja bem resistente, né, para que não entre umidade, já que esse aparelho não tem nenhuma certificação. E essa capinha, como ela é fininha, fica mais firme, não descolar, não tem aquele problema da capa ficar solta, que é muito feio. Quem não já viu um aparelho meio assim, meio aberto, é horrível, né? Aparelho aqui ligado agora. Grande momento agora, vamos ver se o touch voltou a funcionar. Opa! O que é que vai ocorrer aqui?
E, gente, deu ruim. Aparentemente aqui não era a plaquinha mesmo. Substituí a plaquinha do carregador, na qual a imagem vem por aqui para esse flat e gera a imagem para o display. Porém, o problema aqui permanece. O touch não está recebendo o comando do tátil, né? Retorno tátil dos dedos. E vou ter que retratar aqui o cliente que o problema desse aparelho não foi a placa. Ou pode ter sido a placa também junto, né? Um conjunto. A placa pode ter dado problema na parte do touch, não ter dado problema em si na tela, não tendo deixado linhas ou manchas. Que essa tela aqui é uma tela original da Samsung, AMOLED, né? E o AMOLED às vezes ele tem problemas de burn-in, que é quando a imagem fica retida, ou linhas, né? Linhas horizontais, linhas verticais. E ela aparentemente não tem problema algum nesse display, mas substituí a placa, coloquei a nova, a antiga está aqui e ele continua com o mesmo problema. Vou colocar o adaptadorzinho aqui, o USB mouse sem fio, e infelizmente o problema continua. Gente, o problema desse aparelho aqui não era a plaquinha. Pode até ter sido ela, mas ela danificou a película, né? A camada que recebe a energia, o contato do touch. Então esse display aqui, não sei se consegue fazer só a substituição do touch para não perder a qualidade da tela, né? Porque tem muitas telas aí que não são AMOLED e vai perder a qualidade. Eu não faço esse tipo de serviço, mas existem pessoas aqui em Recife que fazem essa substituição. Eles têm uma máquina específica que eles removem todo o vidro, colocam um vidro novo com um touchscreen novo. Vai depender do cliente, se ele vai querer fazer esse serviço ou não, né? Mas, infelizmente aqui o aparelho não voltou a funcionar com a placa nova. E eu vou, para esse vídeo, vou entrar em contato com ele e explicar a situação, né? Que o que aparentemente seria, não era. Era outra coisa, era realmente a tela. A tela, o touch não está funcionando. Já abri configurações, já coloquei no teste aqui de touch para calibrar tudo e não deu sinal nenhum do touch. Até um breve momento, quando ele trouxe para mim, eu fiz a limpeza com álcool isopropílico e ele chegou a funcionar brevemente quando eu limpei essa placa aqui, ó. Foi aí que eu desconfiei dela. Funcionou, mas ficou meio que clicando sozinho aqui no display. Aí eu fiz, possivelmente pode ser essa placa, porque a imagem não vem da placa-mãe. A placa-mãe manda a imagem para a placa de carregamento e tem esse negócio estranho, né? A Samsung colocou a conexão de imagem aqui, o que seria o T-Con, V-Con, né? Que quem mexe com TV aí sabe. Colocou ela na placa de alimentação, a placa de energia de carregamento. E eu encerro esse vídeo aqui triste, né? Porque eu queria ter consertado, botado para funcionar, mas não tenho tela para trocar desse aparelho. Eu não trabalho sempre com celulares. Eu faço manutenção, troca de componentes, substituo componentes de placa-mãe, computadores, montagem. Trabalho também trocando display de TV, LED, luz de fundo, essas coisas. E infelizmente o A71 não saiu. Era um videozinho que eu queria mostrar esse carinha aqui funcionando. Mas ele vai permanecer aqui no mouse por enquanto. Gente, obrigado aí pela atenção.
e até um próximo vídeo.